Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia! Estamos aqui com o nosso momento de reflexão, momento que o Senhor nos dá para que nós possamos acompanhar um pouco tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, tudo que nós vivenciamos durante esse dia, tudo que nós atravessamos durante esse dia e agora já começando a gente a relaxar, descansar e saber que o que nós conseguimos fazer, nós fizemos, o que não conseguimos, iremos fazer no dia seguinte. E eu quero trazer nesta noite uma palavra que o Senhor falou no meu coração durante o dia. E quando eu ouvi esse relato, eu fiquei analisando quantas pessoas não estão nesta mesma situação. E muitas vezes tendo a condição de ter um Deus soberano para poder fazer grandes coisas, nós permanecemos muitas vezes inerte, sem atitudes. E o Senhor falava comigo, traga esta palavra nesta noite, fale isso. É uma palavra tão conhecida, nós já ouvimos elas de muitas e muitas vezes, de várias maneiras, várias interpretações. Mas o Senhor hoje falava diretamente com a situação que nós estamos atravessando. Mediante tantas coisas que nos têm acontecido e tudo que nós temos passado, nós temos que entender que Deus, Ele não mudou e que o amado Espírito Santo continua do nosso lado. E nós temos a certeza que tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Mas muitas vezes nós ficamos com a nossa fé abalada. Nós ficamos com a nossa fé parece que neutralizada. E parece que não ultrapassa aquilo que nós precisaríamos que fosse ultrapassado. Como que se Deus, na sua infinita misericórdia, não tivesse consciência de tudo que está nos acontecendo, não tivesse autoridade sobre nós em tudo que nós estamos planejando. E quando eu ouvi esta palavra nesta tarde, eu pude muitas vezes me colocar pessoas que dependem umas das outras, e saber que essa dependência muitas vezes nos traz um atraso. Porque quando nós esperamos depender de alguém e essa pessoa não corresponde, nós ficamos como imersos, mas ao mesmo tempo não sabemos aonde vamos nem como vamos chegar. Como que se os anjos poderosos de Deus, que no Salmo 104 diz que o Senhor envia esses anjos para nos guardar, nos abençoar, nos livrar de todo mal, nós nos colocamos como que isso tudo parece que é uma filmagem que não está presente no nosso dia a dia. E tudo que eu quero trazer para você nesta noite é dizer que tudo é real. A presença do Espírito Santo é real na minha vida e na tua vida. Desde que você creia, acredite nesse Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas e continuará fazendo, para que eu e você possamos crer nas maravilhas que se procedem para aqueles que creem e para aqueles que sabem, porque Deus, Ele não suporta injustiça. O cetro da justiça dele tem batido com força. Ele julga todas as causas. Quando nós olhamos para aqueles que necessitaram da justiça de Deus, Ele nunca falhou e não vai falhar. Porque Ele é fiel, é soberano sobre todas as coisas. E eu quero ler aqui em Lucas 7, versículo 11. Diz assim: um dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade,
Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glória a Deus, dizendo: grande profeta levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E aqui eu quero trazer para você. Jesus estava vindo com uma grande multidão. Ele tinha passado pela casa do centurião, em Cafarnaum, onde ele havia curado também o servo dele. E ali ele se compadeceu, porque aquela mulher chorava. A palavra relata que ela chorava porque era o único filho que ela tinha. E naquela época as mulheres não tinham tempo de trabalhar como nós. Hoje ficamos divorciadas, viúvas, solteiras, temos uma profissão. Naquela época as mulheres dependiam dos seus maridos, dependiam dos seus filhos. Então era um desespero, porque ela iria ficar à mercê de qualquer pessoa. Porque quem daria para uma viúva naquela época um emprego? E nós sabemos que a palavra relata lá em Tiago que havia uma grande necessidade de viúvas. E Tiago, como diácono da igreja naquela época, era o que cuidava dessas pessoas. E as dificuldades eram grandes. Mas eu não vou falar da dificuldade da viúva. Eu vou falar do que ela passou para o mestre. E aqui fala que essa multidão que vinha com ela vinha chorando ao lado. E o menino era jovem. Mas o choro dela incomodou Jesus. O choro, a tristeza, porque Jesus vinha com uma multidão imensa. Talvez ele foi impactado ao encontrar a multidão dele, que vinha com ele, porque provavelmente tinham visto grandes milagres, mas de repente a multidão que vinha com a mulher se chocou com Jesus. E ali havia choro, porque havia morte. E aonde há morte, há choro. Aonde há morte, há tristeza. Aonde há morte, não tem nada que possa, ser bonito. Normalmente, quando nós vamos ao enterro, nós vemos no velório aquele mundo de flores, mas parece que as flores não têm a mesma beleza como numa festa de aniversário, uma festa de casamento. Porque a função das flores, embora sejam belas, naquele momento de tristeza, elas deixam de ter toda essa beleza. E nós nos deparamos muitas vezes que é tão bonito o ambiente onde está se velando o corpo, mas a tristeza do que está em volta é tão grande que tudo aquilo passa a ser nada. E quando Jesus parou aquela mulher, era isso que ele estava vendo. Aquele choro daquela mulher tocou o coração de Jesus. E ele disse uma palavra que tocou meu coração nessa tarde para falar para você: não chores. Como que pode uma pessoa, se não tiver uma autoridade, chegar para uma mãe que perdeu seu único filho, estava ali era como que uma cama que eles carregavam, porque naquela época não tinha os caixões como nós temos hoje, e eles envolviam em panos e colocavam em madeiras e levavam enrolados nesses panos. E analisa um pouco o que aquela multidão vinha com a mulher que chorava, e Jesus chega para ela e fala: não chores. A certeza que ele tinha do que ia acontecer era tremenda, mas para aqueles que estavam ali para presenciar, tantos que vieram com ele, como os que estavam com a mulher, foi um choque. Para a mulher, não, para todos. Porque ele falou para ela: não chores. E
tocou. Ele tocou. E nós sabemos que naquela época era contraditório tocar no morto. Era contraditório tocar naquela pessoa que estava sendo enterrada. Mas Jesus, naquela autoridade, seja bem-vinda, minha filha, Deus abençoe. Naquela autoridade de Jesus, que estava vindo de Cafarnaum, pelo menos é o que relata aqui, que ele tinha curado o servo do centurião, ele vinha alegre, ele vinha com aquele povo, porque onde Jesus ia, a multidão o afligia, apertava, e de repente ele encontra uma outra multidão de choro, aonde uma mãe planteava de tal forma que chamou a atenção na porta, no portal da cidade. E ele chega para essa mãe e fala: não chores. Então eu fico imaginando na cabeça daquelas pessoas o que eles pensaram. Porque como que uma pessoa não vai chorar na morte de um filho? Eu já enterrei um filho. Eu sei como dói, cala na alma. Aquilo que você não queria que acontecesse, mas você está presenciando e está acontecendo. E ele vai e faz a segunda atitude, além de falar não chores. Ele toca no morto, que era contraditório às leis daquela época. E ele fala para o menino: levanta-te. E o menino sentou e levantou. E eu te pergunto, que autoridade é essa? Que autoridade dada por Deus ao seu filho na terra para fazer grandes obras, ao ponto de se incomodar com uma mulher que ia passando, que nós nem sabemos o nome dela. Aqui na palavra só fala que ela era da cidade de Naim. Ela não tem nem nome. E nós sabemos que toda a lei naquela época era rigorosa. E ela, no pensamento dela, provavelmente ela estava chorando desesperadamente, porque ela sabia que o que aconteceria após o enterro do menino era a morte dela também. Porque dentro da lei levítica daquela época, era muito ríspido a situação das pessoas que ficavam à mercê, principalmente as que não tinham ninguém para lutar por elas. Mas Jesus, ele mudou toda a situação para os dois povos, para a multidão que vinha com ele e com a multidão que estava na cidade de Naim, saindo pelo portal, e a multidão que estava entrando. E aqui eu quero trazer para mim e para você essa situação nos nossos dias atuais. Jesus, ele quebrou todos os protocolos ali, numa era que nós não tínhamos a facilidade de hoje abrirmos a Bíblia, ler, entender, ligar o computador e nós vemos milagres, nós ligarmos a televisão, vermos palavra de Deus sendo pregada, vamos à igreja, nos sentamos confortavelmente, ali olhamos o servo de Deus trazer a palavra. E com todo esse conforto, com todo esse dinamismo, com toda essa condição favorável a nós, nós não acreditamos. Jesus não estava preocupado com quem ele ia agradar ou não ia agradar. Ele viu o desespero e ele completou aquilo que ele veio fazer: abençoar os que precisavam ser abençoados, curar os que precisavam ser curados e acalentar os que estavam angustiados naquele momento. E ele fez isso para a surpresa de todas aquelas pessoas, porque a palavra aqui fala que todos ficaram possuídos de temor, porque eles nunca viram isso. E ele quebrou o protocolo, porque todo homem que tocava no morto naquela época era considerado imundo e teria que ir para fora do arraial e ficar lá e se limpar, purificar, e é uma série de coisas. E Jesus, sendo ele o Todo-Poderoso, porque ele veio na terra como homem, mas ele tinha autoridade, ele quebrou os protocolos para poder ver uma mulher feliz, porque ali ela pôde abraçar seu filho, voltar para casa e poder novamente respirar a beleza da vida. Agora vamos trazer essa história para nós hoje.
Nós temos essa oportunidade todos os dias. Nós temos multidões ao nosso lado de todos os ângulos, os que andam conosco, os que estão distante de nós. Muitas vezes nós estamos desesperados, muitas vezes nós estamos com a morte morando ao lado. Só falta apanhar, porque nós nos sentimos muitas vezes desalojados, abandonados, tristes, abatidos, como que se Jesus naquela época atendeu a voz daquela mãe. E hoje nós vemos que por estarmos com tanto conforto, com tantas coisas, esse milagre não é capaz de acontecer. Muitas vezes nós choramos, pedimos, clamamos, e quando não vem as respostas, nós ficamos muitas vezes chateados e vamos buscar outras formas, outros meios. E o Senhor tem falado, e o Senhor falou comigo nessa tarde. Muitos choram e clamam, mas não acreditam no meu poder. Não acredita naquilo que eu sou capaz de fazer. Eu fico vendo que nessa faixa etária de Jesus, nos relatos, principalmente em Lucas, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Aquele homem que andou, foi atrás de Jesus e falou: Senhor, se tu puderes, vamos comigo, minha filha está morta. Todo mundo falava que a menina estava morta. Mas Jesus, dentro dele, ele sabia que a menina dormia. A mesma coisa foi com Pedro, esqueci o nome dele agora, de Lázaro. A mesma coisa. Após 3 dias, 4 dias enterrado, as pessoas falavam: ele já cheira mal, o mestre não vai vir. Mas lá no inconsciente, Jesus sabia o que estava acontecendo. E esse Jesus que ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou aqui esse jovem que nós não temos nem nome dele também. Mas o fator foi tão forte que ficou relatado aqui no livro de Lucas. Ele ressuscitou esse jovem para que cuidasse da sua mãe. Esses fatores de ressuscitar constrange quem está à volta. Constrange. Porque naquela época para eles tudo era demais. E para nós hoje, Jesus continua o mesmo. E o Senhor falava, tocava para mim falar essa palavra, para você que tem chorado, está desiludido, está achando que as coisas não vão acontecer. Ele não mudou. A posição do mestre continua o mesmo. E o mediador entre nós e ele chama Espírito Santo, que nos convence de buscarmos, de ajudar, de fazermos com que nós possamos ser ajudados. Quando ele nos toca para fazer, tudo que nós vamos fazer debaixo da direção dele, com certeza nós teremos vitória. Não foi por acaso que Jesus naquele momento, naquela hora, ia entrando na cidade de Naim e o cortejo do morto vinha saindo. Deus ali sabia o que ia acontecer e sabia o que o seu filho ia fazer, como fez com Jairo, como fez com a mulher do fluxo de sangue, que atravessou no meio do percurso. Quando Jairo encontrou Jesus, ele falou: Senhor, a minha filha precisa, Senhor. E Jesus foi com ele, ainda encontrou a mulher do fluxo de sangue um pouco mais de tempo. Ali, no meio daquela multidão, houve o manifestar da graça. Aquela mulher, ela infringiu todas as regras humanas da época, porque uma mulher no estado que ela vivia não podia sair de casa, ela cheirava mal. Mas ela disse para si mesma: se eu apenas tocar na orla dele. Ela já tinha dentro dela movido algo, queria somente completar lá quando encontrasse com Jesus. E assim foi, a tal ponto de Jesus sentir virtude, perguntando para a multidão que o afligia e apertava: quem me tocou?
Esse Jesus continua o mesmo. Ele continua sendo poderoso da mesma forma. E Ele olha para nós, meros mortais necessitados, que muitas vezes achamos que somos e não somos nada. Achamos que temos e não temos nada. A nossa carne, se ela for tomada por qualquer dano de enfermidade, em poucos dias ela se desfaz. E muitas vezes nós queremos, sabe, como que se isolar Deus, o Espírito Santo, da nossa vida, do nosso convívio. Se o ar que eu respiro Ele que dá, o sol que brilha foi Ele que fez, a terra que você pisa, tudo é dele, tudo é dele. E quando aquela mulher do fluxo de sangue, imagina, na hora que ela estava falando com Jesus, a aflição de Jairo, que estava ali do lado de Jesus, que estava levando Jesus com a comitiva também, com a multidão, porque a multidão ia junto. Imagina o coração daquele pai, pensando na filha que tinha ficado lá, que poderia já estar morta. E ali Jesus, dando atenção para aquela mulher, disse para ela: vá, tu está curada. Quer dizer, quando ela saiu de casa, aquilo que ela já estava idealizando, já estava entrando em propósito dela. Essa mulher, quando saiu de casa, ela não tinha proposta nenhuma. A única proposta que ela tinha era de enterrar o filho, se despedir dele durante o cortejo. E mais nada. E dali para frente, ela estaria à mercê da própria sorte. Mas Deus, na sua soberana graça, deixando o seu filho para poder fazer os milagres que foram feitos, constrangendo tudo e todos, porque Ele veio para poder mudar a sorte de muitas pessoas e continua fazendo isso nos dias de hoje. E o Senhor falava comigo, da mesma forma que aquela mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos para encontrar Jesus, existem muitos esperando e não conseguem encontrar. Só com uma diferença: ela teve uma atitude, ela rompeu, ela saiu de casa, ela correu risco. Ela poderia ter sido morta, porque as mulheres, quando estavam nos seus dias de menstruação, não poderiam nem sequer sair de casa, nem tocar em alimentos. Então ela acreditou, ela trouxe para ela a essência da fé e foi até o mestre. E ela não conseguiu por cima, porque era muita gente, e ela não tocou no manto, ela tocou na franja das suas vestes, e o Senhor sentiu virtude. Como essa mulher, o choro da mulher chamou a atenção de Jesus, e Ele fala: não chores. Pensa, que coisa assim que constrange o nosso coração, porque o Senhor sabe de todas as coisas, sabe da sua luta, da sua necessidade, da tua solidão, sabe de tudo que você tem planejado, que eu tenho planejado, porque Ele olha os filhos. Ele fala que dos altos céus olha os retos e justos na terra. Ele tem olhado por cada um de nós, mas muitas vezes nós passamos por cima de tantas coisas e nos esquecemos quem somos e nos esquecemos quem é Deus. E o pior de tudo, existe um Espírito Santo que é o mediador entre nós e o Senhor, que se faz presente, está presente aqui, está presente aí na tua casa, na tua vida. Então o Senhor está falando conosco que a tua solidão, você que é viúvo, você que é viúva, você que é divorciado, você que é solteiro, tudo que você tem planejado e muitas vezes acha que é o fim, que acabou, que não vai acontecer, que tem chorado, eu quero te dizer e te dar uma boa notícia. Deus tem visto, Ele tem olhado, Ele tem contemplado. E quando Ele contempla e nós colocamos o nosso coração no altar de Deus, todas as coisas começam a tomar lugares, tomar formas, porque Ele dá ordem aos anjos dEle para nos guardar, nos abençoar e trazer para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Nós não estamos vivendo até o dia de hoje
porque somos bons. Nós estamos vivendo até o dia de hoje pela misericórdia de Deus. Ele que tudo faz, tudo fez, que nos dá uma noite de descanso e um despertar debaixo da graça dele. Está dizendo para nós nessa noite: eu ressuscito sonhos, eu ainda realizo sonhos. E quando eu comecei a meditar nesta viúva, eu fiquei imaginando a alegria dela em poder abraçar o filho e dizer: há esperança para mim ainda. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: há esperança para nós. Ele vai ressuscitar tudo aquilo que foi roubado da nossa vida, roubado da tua vida, tudo aquilo que foi dito que você não tem capacidade de fazer, não tem capacidade de chegar, que você não consegue por N, B, C. Não, Deus projeta quem Ele quer, Ele faz a cada amanhecer tudo se tornar novo, porque o velho ficou para trás. E uma das coisas que eu amo em dizer é que todas as coisas que nós fizemos que desagradou a Deus, Ele joga no mar do esquecimento. Nós, na nossa mediocridade, nós ficamos lembrando do passado, muitas vezes remoendo coisas que nós deveríamos deixar para trás. A palavra diz assim que aquilo que nós, tudo aquilo que nos edifica, nos prende, tudo aquilo que nos projeta, nos atrapalha. Então comece a olhar, acredite em você, chegue na frente do espelho e fale para você: eu acredito que eu vou vivenciar os sonhos que Deus tem para mim, que Deus escreveu. A tua história está nas mãos de Deus e a caneta que está escrevendo ela está nas mãos de Deus, porque Ele fala aqui em Provérbios 2, versículo 1: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria ao teu ouvido, e inclinares o teu coração ao entendimento, e clamares por inteligência, olha o que Deus está falando, por entendimento alçares a voz, e buscar da sabedoria como a prata, e como tesouros, então entenderás o temor ao Senhor. Tudo está com o Senhor. Os tesouros, o entendimento, a sabedoria, tudo. Aqui ele fala inteligência. Que adianta você estudar e não colocar em prática? Que adianta você se formar e você não fazer o que você se formou? O que adianta você se formar e você ficar, ó céus, ó terra? O Senhor está dizendo: inclina o teu coração, mostra a tua sabedoria, busca em mim, esteja atento à minha sabedoria, e você então entenderás o temor a mim. E quando temos um temor de Deus, sabe o que acontece conosco? Nós teremos a proteção dele, nós vamos nos esconder no esconderijo dele. Ele fala que ele nos cerca pela frente e por trás com uma coluna de fogo e coloca a mão sobre a nossa cabeça e diz: vai, filho. Dá para você imaginar isso? Eu fiquei imaginando Jesus tocando naquele menino, que para qualquer homem seria imundo, seria talvez até colocado para fora da cidade, mas a autoridade do mestre foi tão grande que ele ultrapassou todas as leis, tudo aquilo, porque ele trouxe à vida alguém que estava morto. E o Senhor está falando nesta noite: eu estou trazendo vida para aqueles que estão mortos, para aqueles que muitas vezes estão chorando por uma causa que não vai mais voltar. Aqui no 10 está dizendo assim: portanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Você imagina a alma daquela mulher? Acredito que ela ficou muito tempo abraçada com o filho. Imagina a alegria da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, era rica, fazia parte da sociedade, perdeu tudo. E um simples toque, por acreditar e confiar. Imagina Jairo, o desespero dele, a caminhada dele, que foram dias para buscar Jesus. E a menina já estava morta.
Mas Jesus falou para ele que ela só dormia. Esse Jesus, esse Pai Todo-Poderoso que é Deus, e esse Espírito Santo que me ama e te ama também, está dizendo, posso eu não fazer nada na tua vida? Posso eu não trazer para você de volta aquilo que um dia você me pediu e te foi roubado? O Senhor está restaurando sonhos nessa noite. O Senhor está ressuscitando vidas. O Senhor está trazendo aquilo que era perdido e foi achado. Porque Ele fala assim no 11, o bom siso te guardará e a inteligência vai te conservar. Que você possa nesta noite ter a inteligência, ser conservada por esse amor tão grande que Deus está demonstrando para nós nessa noite. Foi impactante para mim nessa tarde. Foi impactante para mim porque eu pude ver que muitas vezes nós choramos, nós esperamos, nos frustramos, muitas vezes até recuamos, ficamos meio indecisos de avançar e o Senhor está falando, eu estou restaurando hoje. Não é amanhã e não foi ontem, mas é hoje. Fale, filha, porque eu farei mudanças em caminhos, eu farei mudanças em vida, eu vou resgatar sonhos esquecidos, muitas vezes sonhos que estão tão escondidos, eu vou trazer a vida. A vida, Ele falava para mim. E eu quero nesta noite desejar para você que a sabedoria e a inteligência do Senhor esteja com você. Que quando você for agradecer, for fazer a tua oração nesta noite, fale para o Senhor, resgate os meus sonhos. Traz a vida novamente, Senhor. Me traz os meus sonhos para mim viver. Porque o reino dele já está na nossa mão. O que cabe a nós termos a coragem de enfrentar. É fácil? Não, mas não é impossível. Porque o impossível o Pai faz. E debaixo dessa soberania de Deus, debaixo desta graça de Deus, eu quero fazer uma oração. Agradecer a Ele. Porque, sabe, é como se Ele tivesse renovado as minhas forças. E eu estou passando essas forças renovadas para você também. Para você, meu amigo. E aonde esta live for chegar, nos lares que adentrar, aonde passar esse vídeo ao som da minha voz, não está perdido. Você é capaz. Busque Ele, ore, fale com Ele. E falar com Deus, muitas pessoas me perguntam, como que eu oro? Como que eu falo com Deus? Assim da forma que eu estou falando com você. Fale para Ele o que você precisa, o que você necessita, e você verá que as coisas começarão a mudar de lugar. Você vai se encher de alegria, de paz, aquele peso vai embora, aquela insatisfação de viver vai embora. Como aquela mulher que achava que era o fim, e ali para ela foi o começo de muitas coisas boas. Eu tenho certeza que o Senhor está falando no teu coração. E se você puder, acompanhe comigo essa oração, que eu quero agradecer por esta palavra que falou comigo, que o choro pode durar uma noite. O teu choro e a tua tristeza tem horas. São as 12 horas. Depois disso é alegria. Ah, mas pastor, eu não consegui ter essa alegria depois das 12 horas. A palavra de Deus não é mentirosa. Ela diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o que você tiver que chorar, chore, peça, fale. Se precisar, murmure, resmungue. Faça o que você tiver que fazer. Mas você pode ter certeza que na manhã, quando amanhecer, as respostas vão bater na tua porta. A alegria vai entrar no teu coração. E tudo aquilo que parecia estar perdido vai voltar a ter vida. Como eu falava das flores num velório, elas não têm beleza lá. Mas umas flores no jardim, você pode estar até triste, mas quando você olha para uma flor, está no jardim, ou numa relva, ou por onde você passa, ou numa floricultura, ou num vaso onde você entra, é diferente. Porque aonde tem vida, tudo se torna lindo.
e o Senhor quer nos dar vida nesta noite. Recebe esta palavra. Eu vou fazer uma oração e tenho certeza que o Senhor abençoará a nossa noite para que esta vida tão maravilhosa que Ele tem nos concedido possa ser de frutos e que nós possamos contagiar pessoa por onde formos e tirarmos pessoa de choro, de tristeza, de viuvez e muitas vezes até pessoas que estão até fúnebre, achando que não tem mais jeito para elas. Senhor, eu entrego, Pai, esta live, toda a palavra, o que o Senhor colocou no meu coração, a forma que o Senhor agiu, ó Senhor, a autoridade que o Senhor teve, Pai, em mudar a história daquela mulher, em mudar a vida da família de Lázaro, da filha de Jairo e tantos outros, Pai. Eu te peço nesta noite, muda a nossa história, muda a história, Senhor, aonde este vídeo passar, que adentre as casas e as pessoas possam crer que tem um Deus poderoso, soberano, para fazer mudanças, realizar milagres, trazer a vida aquele que está morto, trazer alegria onde tem tristeza, trazer a cura onde tem enfermidade, Pai. Ó Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, alcançando corações nesta noite. E tudo, Pai, está no teu controle. Nós entregamos isso, Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso em agir, poderoso em curar, poderoso em realizar. Que a sabedoria do Senhor esteja em nós, Pai, e nós possamos ansiar por essa sabedoria. É que eu te peço, no nome do teu Filho amado, já te agradecendo por esta noite e por todos que estiveram comigo, Pai, e aonde este vídeo passar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter uma noite de bênção, de alegria. Reflita, o Senhor é com você, nunca te abandonou, nunca te deixou e não vai te deixar. Que você fique nesta paz. Shalom Adonai.